Veja o que esses sacerdotes assim, da Teologia da Libertação defendem. Vamos conferir aí com o grupo Centro Dom Bosco. Então vamos lá, pra gente não perder o caminho. Primeiro, o padre Júlio Lancelotti defendeu um livro pró-LGBT. Depois, defendeu a invasão de igrejas por um vereador do PT. Depois, foi a estrela maior de um documentário pró-LGBT, a tal ponto que aqui de Diocese de São Paulo tem que vir a público pra desautorizá-lo. Depois, ele publica em suas redes sociais uma reportagem contra o Centro Dom Bosco e chama os paulistas de desumanos só porque tem muita igreja em São Paulo, ou seja, pervertendo completamente o conceito. Porque muitas igrejas são um sinal de que as pessoas amam a Deus, é óbvio, mas pra ele não. Então, a coisa não tem fim. Não tem fim por quê? Porque não existe um freio contra o padre Júlio Lancelotti. Então, será por que eles não, né, o pessoal lá de São Paulo, não, igual ele falou, não colocam freio nesse sacerdote da Teologia da Libertação, que fica espalhando tudo isso aí, né, para muitos católicos, e aqueles que são desinformados, né, cai bonitinho nessas lábias aí. Então a gente vê que tem uma tática deles, né? É como se diz, nesse tempo de hoje nós não estamos lidando com pessoas de carne, né? Com potestades, com inimigo. É a única forma da gente se prevenir, né, contra o mal é revestindo da armadura de Deus, né? É isso que nós devemos fazer, continuar defendendo a igreja, porque se nós não fizermos isso, quem que vai fazer, né? Então assim, hoje está sendo tomada, né, a igreja com comunistas, né, com sacerdotes da Teologia da Libertação, e por aí vai, cada vez mais na intenção de destruir. Mas a palavra de Deus fala que jamais o demônio vai conseguir destruir a igreja, né? A gente sabe que está se formando um caminho, né, por anticristo. Essa, vamos dizer assim, essa nova religião está infiltrando dentro da igreja. É uma tática que eles estão usando para reinar o anticristo, a gente sabe disso, né? E olha o que o nosso irmão está dizendo, José Roberto, está dizendo assim, ó. Ele fala sobre o anticristo, né? O anticristo é um espírito que dominará o homem e ele se passará por Deus, abolindo o que era certo e ensinando o erro. Tá aí. Os discípulos do anticristo estão aí, preparando a vinda dele, aplacando esses erros, né, essas heresias, para confundir a mente dos católicos, né? Aqui, veja que Jesus falou, o profeta, que foi no dia 16/8 do ano 2000, mensagem 1940. Ele falou assim: por causa dos abusos que eu encontrar fraudando os santos sacramentos e usando os paramentos em meu nome, tirando deles proveito para cometer seus atos diabólicos, para esses castigos será bem maior, e não vai ter perdão para esses fraudadores. Sinto-me muito triste por esta vergonha, esses que manipulam os meus direitos, já estão fora das atividades, porque querem esconder a sua sujeira. Então, porque ele lançando o livro do LGBT, o que ele faz? Andando com esses tomando passe do banho de santos candomblé, então, com um traje de sacerdote. Veja o que querem esconder suas sujeiras, então, pelos seus direitos de celibato, no dia do juízo final, nenhum desses terei piedade. A fornicação, pelo prazer da carne, envolve pequenos e grandes, e autoridades da minha santa igreja não enxergam nada disso deste lado. Agora, por esse teu trabalho, dever da palavra de Deus, meu filho, tu é taxado de louco para os eclesiásticos. Isso se dá porque tu não podes enxergar, mas eu vejo tudo. Um consumo com o uso do preservativo vem sendo usado no meio da maioria para não aparecer suas sujeiras. Então, no momento de que o meu santo corpo passa a ser consagrado, caio na maior tristeza por ver que Satanás se esconde por baixo das suas vestes. Olha só. Por baixo das vestes de um sacerdote, Satanás, olha, porque tem medo da cruz e todos os paramentos que vão sobre o altar. Este animal vem usando estes meus enviados na hora que é mais precisa, na Santa Missa. E no ouvido de cada um deles diz: proíba quem vier a dobrar os joelhos na minha frente deste pedacinho de massa. É um erro dos maiores que todos os que vêm acontecendo dentro da igreja. É injustiça tão grande
que para mim não ficam mais de frente, continuam de frente para todos, mas vejo debaixo das roupas do celebrante a fúria do meu inimigo. Por isso que eles viraram as costas, que eu estou entendendo. Por isso que os padres viraram as costas para o sacrário, rezam de frente para o povo. De frente para o povo. Deram a costa para Jesus. Porque eles fazem essa série. Eles não têm coragem. Entendeu? Eles têm coragem. Estamos traindo Jesus, estamos falando. Então não dá para ficar. Então viraram as costas para Jesus e agora tiraram o sacrário do lado. E o inimigo que cochicha no ouvido deles não deixa dobrar o joelho para Jesus, para esse pedacinho de massa. Então, assim, quanto mais nós divulgarmos as mensagens do Livro da Palavra de Deus, quanto mais nós propagarmos essas mensagens, melhor ainda, porque tem muitas pessoas que, quando começam a ler as mensagens, vê a verdade, vê que o que está escrito nas mensagens está se cumprindo hoje. Olha só, Jesus falou sobre isso aí, não está acontecendo hoje. Então, as pessoas precisam ler as mensagens e ficarem atentas. Quantas pessoas já estão despertando quando estão lendo as mensagens da Palavra de Deus? Quantas pessoas estão tendo discernimento sobre essa nova religião que está infiltrando na Igreja Católica e está dizendo não, né? Não vou ser conivente com isso. Quantas e quantas pessoas? Então, quanto mais nós divulgarmos as mensagens, melhor ainda nós vamos alertando cada vez mais as pessoas. Presta muita atenção. Veja o que o profeta vai falar hoje na mensagem que ele vai ler, a explicação que ele vai dar para nós. Nós precisamos ser firmes. Precisamos ser firmes que nós estamos trabalhando para Deus. Não precisa ter medo. Medo de Deus. Quando o Rony falou, tudo está se cumprindo tudo hoje. Cada vez nós estamos mais firmes. Então, essas pessoas que criticam o profeta, criticam as mensagens, eles mandam para mim, falam mal do Papa João Paulo II, que beijou o Corão, as coisas mandam para mim, mas eu nem ligo, nem respondo nada. Reza por eles. Porque eles querem uma justificativa para dizer que o Papa João Paulo II era um Papa falso. E as mensagens são falsas. Mas não vão dar ouvido para eles. O que fizeram com Jesus? E o que estão fazendo hoje com a igreja? E quem vai dar jeito nesse mundo? Você acha que o outro Papa que vai vir vai consertar esse mundo? É difícil. Vamos ver agora o que o Paulo Ricardo, a coragem que ele teve de falar nesse vídeo agora aí. Veja o que ele fala dos sacerdotes da teologia da libertação infiltrado na igreja. Ele falou muita verdade, muita doa quem doer, vamos ver. Se você não arriscar a sua vida por Deus e pela salvação do povo de Deus, não se preocupe. Deus salvará o seu povo apesar da sua traição, apesar da sua covardia, apesar da sua safadeza, apesar da sua mesquinharia, apesar da sua vileza, apesar de você ser um verme. Deus salvará o povo, apesar de você ser um padre, traidor, herege, safado, imoral, adúltero. Deus salvará o seu povo, apesar de você, sua víbora, sua desgraça vestida de estola e casula, seu blasfemo, seu cachorro, seu danado ao inferno com Satanás e com seus anjos. Deus salvará a sua igreja, apesar de você, seu cão luciferino. Deus salvará a sua igreja, apesar de você, seu servo das trevas. Deus salvará a sua igreja, apesar de você, raça de víboras e não de Abraão. Deus salvará o seu povo, apesar de você. Mas se você foi colocado no palácio real, se você foi colocado no seminário, se você foi colocado no sacerdócio, se você foi coroado de glória e de esplendor no dia da sua ordenação, com vestes de rei, revestido de casula, ungido como um rei, se você é rainha como Esther, se você é rei, sacerdote do Altíssimo, é porque Deus quer usar você para a salvação do seu povo. Se você, víbora perversa, trair esta vocação, Deus salvará o seu povo sem você, e você perecerá. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Deus nos fez sacerdotes para fazermos o bem à sua igreja. E precisamos estar dispostos a dar a vida. Seja homem e não um espectro.
Tá aí, né? O padre teve que ter muita coragem para falar isso aí, né? Muita coragem mesmo do padre Paulo Ricardo, né? De falar umas verdades verdadeiras para muitos aí que aderem à teologia da libertação. É o que está acontecendo hoje. Eu penso que isso também não vale só para o sacerdote, mas vale também para qualquer um de nós. Porque se nós temos uma missão, se estamos no caminho a salvar as almas, nós temos que, né, honrar a Deus, temos que buscar a cumprir a nossa missão. Não agir com covardia, né, mas sim sempre perseverar, pedir a Deus que nos ajude. Então, a gente sabe que hoje tem muitos que estão pulando fora do barco, né, com medo de alguma coisa, sendo covardes. Mas aí a gente deve confiar em Deus, né? Mas ele se direciona mais aí na questão do sacerdote da teologia da libertação, que usam batina para querer aí, né, evangelizar as pessoas de um modo assim que realmente não é o que a Igreja Católica ensina. Que nem o Jesus fala na mensagem, eles pensam que o diabo já venceu o mundo, que venceu o mundo. Eles, que nem esse vídeo que a irmã escreveu aí, lá na senhora passou, Mamá de Torres, há 400 anos, ela falou, os inimigos iam dar, no final do século XX, que os inimigos de Deus iam dar, quem deveria salvar a igreja iam dar as mãos para o inimigo, mas Deus ia suscitar um homem, um profeta, para ia alertar nós. Quem é esse profeta? Quem é esse profeta para ter essa coragem que nós estamos falando hoje, mostrando hoje, esse livro? Eu quero que preste atenção mais uma vez na mensagem que ele deu hoje na igreja, na última mensagem. Então, vamos ser fortes, não vamos ter medo. Nós vamos defender as coisas de Deus. Então, nós estamos vivendo num tempo de ouro para nós ser santo. O que é isso? Para defender as coisas de Deus. Não podemos ser covardes. Nós temos que obedecer Deus, respeitar aqueles que respeitam as coisas sagradas. Não obedecer esses padres que estão fazendo isso com Jesus. Tem muita gente que pensa que está obedecendo a Deus, mas está obedecendo o inimigo de Deus. Estão a serviço do inimigo de Deus. É como Jesus falou nessa mensagem. O inimigo está embaixo das vestes dos sacerdotes para fazer o que eles estão fazendo. Se eles acreditassem em Jesus Cristo, se eles acreditassem mesmo que Jesus está presente na Santa Hóstia, você acha que eles iam virar as costas para Jesus? Você acha que eles iam dar a hóstia na mão para as pessoas? Se eles acreditassem que Jesus está presente na Santa Hóstia, você acha que eles iam dizer que todas as igrejas, todas as religiões salvam? Se na Bíblia está escrito, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Quando o Filho do Homem voltar, acaso encaixará a fé sobre a terra? Acaso achará a fé sobre a terra? E agora eles estão unindo todos. Tudo ao contrário, tudo ao contrário. Eles falam um pequeno rebanho, eles estão dizendo, não, todos vão se salvar. A maior vitória é que o diabo não existe.